Olá pessoal, beleza? Nós vamos estudar agora geometria analítica, né? E a aula de hoje será plano cartesiano. Nós vamos estudar ponto, distância entre eles, ponto médio, mediana, baricentro e condição de alinhamento. Eu já desenhei o plano cartesiano para vocês aqui, olha, representando que nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza? Nós temos os pontos, então. Se eu pedir para você definir um ponto, eu quero definir o ponto B. Quem que é ele, então? Eu pego ele aqui e olho a coordenada dele, então. Então, para x vale 3 e para y vale 2. Então, 3 e 2. O ponto A está na origem, 0, 0. E o ponto C é o ponto 3 de x e 0 de y. Se eu quiser calcular a distância de A até B, o que eu tenho que fazer, então? A distância calculada de A até B é a raiz quadrada de... Você abre parênteses, xb menos o xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Então, o valor de a aqui no caso é 3. 3 menos 0 ao quadrado, que dá 9, não é isso? E aqui ficaria 2 menos 0 ao quadrado, que daria 4. Então, 9 com mais 4, 13. Então, a resposta, a distância de A até B é raiz de 13. Se eu perguntar o ponto médio de A a B, então seria o seguinte... É só eu pegar, então, o xa mais o xb dividido por 2. Quem seria, então? 0 com mais 3 dividido por 2, que vai dar 3 meios. Se eu pego ya mais yb, relembrando que os pontos estavam na questão anterior. Então, seria 0 com mais 2 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. O ponto médio é 3 meios e 1. Agora, se eu estiver falando da questão do triângulo, aqui eu quero calcular o baricentro dele, o que seria o baricentro, então? Seria o encontro das mediatrizes aqui no caso. O que é uma mediatriz, então? É um ponto médio ligando até o vértice do triângulo. Então, o que eu vou estar fazendo? Então, eu vou estar pegando o xa mais xb mais xc, porque é um triângulo, dividido por 3. Ya mais yb, y mais yc, dividido por 3. Fazendo a substituição dos pares ordenados, então, os valores de x, que era quem? 0 com mais 3 com mais 3, daria 6 dividido por 3, dá 2. E o valor do y, 0 com mais 2 com mais 0, dividido por 3. Então, ficaria 2 terços. Então, seu baricentro seria quem, então? 2 e 2 terços. Eu coloquei novamente aqui a questão da mediana. O que seria mediana, então? É essa reta, né, no caso, a semirreta, que vai ligar o vértice do triângulo ao lado oposto, pegando o seu ponto médio. Tá beleza? Condição de alinhamento. Se eu estou falando que 3 pontos são colineares ou eles estão alinhados, o que ele está falando, então? Está na mesma reta. Então, já pegando o exemplo anterior, que eu já sei que é um triângulo, esses pontos não estão na mesma linha, eu vou provar para vocês aqui. Você pode fazer por determinante, ou eu vou fazer por esse processo aqui, olha. Eu vou pegar o ponto A, que vale 0, 0, vou pegar o ponto B, que vale 3 e 2, e o ponto C, que vale 3 e 0. Sempre eu vou repetir a primeira linha, que é 0 e 0. Vou fazer a multiplicação da vinda e vou colocar os valores aqui, olha, 0 vezes 2, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0. Faço o somatório, que deu quantos? Deu 0. Agora eu vou fazer a volta. Só que a volta eu tenho que inverter o sinal, tá beleza? Então ficaria 0 vezes 3, 0. 2 vezes 3, 6. Como deu 6 positivo, eu inverto o sinal, que dá menos 6. 0 vezes 0, 0. Fazendo o somatório, dá menos 6. O que eu tenho que fazer, então? Pegar esses dois valores e somar. Como eu falei que é determinante sempre não é 0, a resposta. Então, menos 6 com mais 0 é igual a 0? Mentira, porque menos 6 é diferente de 0. Então, é falso. Então, os pontos A, B e C não estão alinhados. Tudo ok? Faremos outro exemplo aqui agora. Eu vou ler para vocês. De um losango são conhecidos 3 vértices, não necessariamente consecutivos. A é igual a 1 e 3, o B é menos 3 e 5 e C é 0 e 6. Está pedindo para determinar as coordenadas do quarto vértice desse losango, ou então o vértice D. Tá ok? Então nós vamos, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu fiz aqui, olha, o meu desenho no plano cartesiano. Vim aqui, anotei o ponto A, vim aqui, anotei o ponto B e anotei o ponto C. Então o losango poderia estar descendo aqui, ou ele poderia ir a outra dimensão, mas a gente já nota que ele está descendo. Então o que eu tenho que fazer? Os losangos não têm os lados opostos iguais, então eu tenho que calcular o tamanho, né? Isso, ou então a distância desses dois pontos tem que ser a mesma. Então eu vou calcular a distância de A até B aqui no caso.
A distância de A até B, então, como nós fizemos no exercício anterior, eu já vou estar fazendo direto, tá beleza? Então eu vou pegar aqui, olha, menos 3 com menos 1 elevar ao quadrado. E vou pegar o 5 aqui, menos o 3 que está aqui, elevado ao quadrado. Fazendo esse processo aqui, então, eu tenho menos 3 com menos 1, que dá menos 4 ao quadrado. 5 menos 3, 2 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. 16 com mais 4 vai dar raiz de 20. Tudo bem? Agora eu vou fazer o cálculo da distância de A até C. Vou fazer o mesmo processo. Depois eu faço a distância de B até C. Aí eu achei a distância de A até C valendo raiz de 10 e estou achando a distância de BC, no caso, que dá quantos? Dá raiz de 10 também. Nós já vemos, então, que esses dois lados já são iguais. O que eu tenho que fazer agora, então, para calcular o valor de D? O ponto médio de A até B. Porque eu sei, então, as diagonais desse losango, eles vão se encontrar no ponto do meio, não é isso? Então, eu tenho aqui no caso, olha, o ponto D é de CD, que eu quero encontrar. O ponto médio de AB seria quem? 1 com menos 3 dividido por 2. E o ponto, então, no caso do Y dele, seria 3 com mais 5 dividido por 2. Então, fazendo essa operação aqui, então, vai dar menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. 8 dividido por 2, que dá 4. Eu achei o ponto médio dele. Nós sabemos, então, que esse ponto médio, ele pertence também ao outro, não é isso? E a outra reta também, que seria de C até D. Então, nós fazemos, então, o ponto de x médio dele, então, aqui no caso, vai ser igual a quem que eu estou pegando? O xc mais o xd dividido por 2. Substituindo aqui, então, seria quem? Menos 1, que é igual, que é o ponto médio que eu achei aqui na questão anterior, que vai ser igual a quem? O valor do xc, que vale 0, né? Isso com mais xd que eu quero descobrir, dividido por 2. Como aqui agora, então, é uma igualdade de fração, só eu multiplicar 2 vezes menos 1, dá menos 2. Então, xd vale quantos? Menos 2. Fazendo agora para o y, eu vou fazer a mesma coisa. Y médio dele, que eu calculei que valia 4, não é isso? Que ele pertence às duas retas ali no caso. Eu tenho yc que vale 6, mais yd dividido por 2. 4 vezes 2, 8. O 6 está aqui somando, passa para o outro lado subtraindo. 8 menos 6 dá 2 aqui, então. Então, eu concluo que o meu ponto D, então, vai valer menos 2 para x e 2 para y. Pegando o último exemplo aqui de hoje, nós temos aqui, olha, calcule o valor de m, que menos 2 e 7, eu tenho outro ponto, m menos 11, e eu tenho outro ponto, que é 1 e menos 2. Estejam alinhados, a condição que eles estejam alinhados. Então, o determinante tem que dar quantos? 0, não é isso? Novamente, eu vou pegar aqui o meu primeiro para-ordenado, copiei, o segundo, o terceiro. Sempre eu repito o primeiro aqui. Vou fazer a multiplicação descendo, que vai ser quem aqui, ó? Menos 2 vezes menos 11, 22 positivo. M vezes menos 2, menos 2m. 1 vezes 7, 7. Agora eu faço a volta. 7 vezes m, 7m. Porém, eu tenho que inverter o sinal do lado esquerdo. Menos 7, m. Menos 1 vezes 1, menos 11. Então, 11 positivo, inverte o sinal. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, invertendo o sinal, que dá menos 4. O que eu tenho que fazer, então, agora? Eu vou fazer o somatório, não é isso? Eu vou pegar esse lado, somar com o outro, e o determinante tem que dar 0. Então, menos 7m com menos 2m. Coloquei aqui. 11 com mais 22, está aqui. Menos 4 com mais 7 está aqui. E tem que dar quanto? 0. Fazendo isso aqui, então, menos 7 com menos 2m vai dar menos 9m. Fazendo o somatório de todos os números, dá 36 positivo, que vem para o outro lado, menos 36. Multiplicando a sua expressão por menos 1, vai dar 9m, que é igual a 36. Isolando o m, então, 9 está multiplicando, passa para cá dividindo. 36 dividido por 9, 4. Então, aqui nós encontramos, para que eles estejam alinhados, o seu m tem que valer 4, então. Então, nós terminamos a aula de hoje.